Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fátima Silva e esse é o programa Liberte Sua Vida. Aqui eu vou te ajudar a se libertar de dores emocionais, resolver os seus conflitos internos, aí, seus conflitos com família, com o seu relacionamento, com as suas finanças. Sim, cada vez mais pessoas encontram soluções aqui com a gente. E o tema de hoje é um tema que é de muito interesse, eu recebi muitos pedidos a respeito e a gente vai falar sobre como você pode se liberar daquela sensação de ser ferido pelas pessoas, em especial as pessoas que você ama. Mas antes de começar, eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Clica no sininho aqui embaixo para que você receba em primeiríssima mão os nossos vídeos. Isso vai acelerar a sua libertação dos emaranhados do seu sistema familiar, do relacionamento. E eu gostaria agora de levar você nesse grande entendimento que ajuda muitas pessoas a compreenderem por quê. Então, por que a gente muitas vezes tem aquela sensação de ser ferido pelas pessoas, por aquilo que as pessoas fazem, ou por aquilo que as pessoas falam, ou pelo jeito das pessoas. Já aconteceu com você de repente, você ser uma pessoa que reage de determinada forma e algumas pessoas percebem você como se você fosse uma pessoa difícil? Outras pessoas simplesmente não notam isso. O contrário também existe. Pode ser que alguma pessoa fale ou faça algo que para você seja extremamente difícil. E agora eu vou explicar para você por quê. Só que antes eu queria te explicar que a gente não vai aqui tratar o outro, a gente não vai mudar o outro, o que o outro fala, a forma que o outro faz. Não se trata disso aqui, se trata do entendimento para que você comece a lidar com as suas próprias feridas sem esperar que outra pessoa mude, porque você está com alguma dificuldade em lidar com algo que ela faz ou fala. Então, para início de conversa, eu gostaria que você começasse a pensar aí dentro da sua vida. Imagina na sua vida uma situação em que você realmente passou por uma situação em que você se sentiu ali magoado, se sentiu ferido ou ferida, chateado com alguém porque alguém agiu de determinada forma. Talvez o seu pai tenha feito algo lá na sua infância que você não gostou, ou talvez a sua mãe falou algo que te magoou. Você aí na sua vida, de repente, com seu irmão, com a sua irmã, passou por uma situação em que você se sente ferido. Talvez parceiros. Às vezes, o nosso parceiro, a nossa parceira, eles têm uma forma de ser que é muito difícil para que a gente aprenda a lidar. E a gente acaba sendo ferido, se sentindo machucado, como se aquela pessoa realmente tivesse a intenção de ferir você. E eu não estou dizendo aqui que algumas pessoas não têm a intenção de falar coisas que machucam, não é isso. Algumas pessoas realmente podem ter essa intenção. E vamos lá, venhamos e convenhamos. Se você tiver ali um calcanhar de Aquiles, se ali a dor for difícil para você, é possível que essa pessoa te machuque, facilmente, como se você tivesse entregado de bandeja para ela o seu ponto fraco. Então, o que a gente começa a entender? Que nós temos dores emocionais. Nós, às vezes, temos dores como culpa, vergonha, apatia. Nós temos situações da nossa história, da nossa família, quiçá dos nossos antepassados que vieram ali de gerações em gerações e fazem parte ali do nosso sistema. Então, cada vez que a gente entra em contato com alguma pessoa ou alguma situação que lembre a gente, traga pra gente a memória emocional dessa dor, as chances são bem grandes de que a gente saia ferido. Por exemplo, lembra que há pouco eu pedi para você pensar em uma situação em que você se sentiu ferido por algo que alguém falou, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu parceiro? Como é que você se sente nessa hora? O que acontece com você no seu corpo? Nessa hora o seu corpo muda completamente. E eu gostaria de trazer a sua consciência de que por mais que aquela pessoa ou aquela situação tenha acontecido, é você, sim, é você que produz essa dor. E isso está registrado em você. Em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, ou algum momento da sua família, é possível sim que tenha sido aberta uma pequena ferida. E cada vez que alguém ou alguma situação toca essa ferida, ela acaba por se abrir um pouco mais, por expandir.
Sabe quando você precisa se machuca e de repente você precisa ficar com o pé parado ou com a mão parada, não se mexer, mas você imediatamente mexe, volta a doer. Bom, quando alguém fala alguma coisa que é difícil pra gente, ou vem com uma postura, ou uma situação, ou acontece uma situação que é difícil pra gente, as chances são que volte a doer imediatamente. Então, o que nós precisamos começar a entender é que não se trata exatamente da pessoa que fez algo. Não se trata exatamente da situação que aconteceu. Se trata totalmente de mim e como eu, na minha consciência, nas minhas dores emocionais, nos meus registros de memória que estão ali sendo afetados por essa dor, que fazem com que eu me sinta mal. Então, todas as vezes que alguém fala algo que é difícil para mim, ou de uma forma que é difícil para mim, ou talvez aconteça uma situação que é difícil para mim, ou talvez eu veja na televisão uma situação que é extremamente difícil para mim. Cada vez que isso acontece, eu estou com a minha ferida emocional aberta. Eu estou exposto, eu estou exposta àquele tipo de agressão interna. E qual é a solução mais fácil pra gente? É querer que o outro mude, é querer que o mundo mude, que as situações mudem, que o governo mude, que as notícias mudem. A nossa reação é exatamente querer que aquilo não aconteça mais para que a gente não tenha o quê? Que entrar em contato com essa ferida. Mas ora, essa ferida já está ali há muito tempo. Por mais que uma pessoa pare de ter determinada atitude, por mais que uma pessoa pare de falar de determinada forma, mais cedo ou mais tarde, se aquela ferida estiver ainda aberta e eu não curar, eu terei uma outra ocasião, uma outra situação em que será igualmente difícil para mim. Então parece que como eu me sinto em relação às pessoas, em relação ao que acontece comigo, é uma responsabilidade minha. E a partir do momento que eu compreendo que é minha responsabilidade curar as minhas dores emocionais, as minhas feridas, para que a outra pessoa ou uma situação qualquer não me afete, não me fira, essa responsabilidade é toda sua. Sim, a partir do momento em que você compreende que se alguém te feriu, você dentro de si não está bem resolvido com aquela questão, talvez com aquela pessoa, talvez com aquilo que ela falou, talvez aquela palavra que ela falou. Talvez isso seja difícil para você, seja um gatilho da sua memória de dor. E o que é um gatilho? Você, em algum momento da sua vida, passou por uma situação em que você criou ali uma âncora interna. Essa âncora é como se fosse um gancho. E cada vez que alguém vai lá e puxa, dói. Então, isso começou em algum momento da sua história ou da história da sua família. E é importante você fazer o quê? Ir lá e tirar esse ganchinho de você. Porque senão, não importa se você tem dificuldade com um parceiro hoje, vai ser com outro amanhã. Se você tem dificuldade com uma situação hoje, amanhã se acontecer algo parecido, você ainda estará nesse local de dor. Quantas e quantas pessoas estão aí nas suas vidas e estão chateadas com algo que o pai e a mãe fez quando elas tinham 8, 10, 12, 15 anos. E ainda hoje, talvez com 40, 50, 30, não sei quantos anos você tem agora, mas talvez você ainda esteja com aquele ganchinho puxado cada vez que alguém fala seu pai, cada vez que alguém fala sua mãe, cada vez que alguém fala seu irmão, sua avó, você ainda tá com aquele ganchinho lá puxado. E olha, não se trata de perdoar seu pai, perdoar sua mãe, não se trata disso. Se trata de você ter a leveza de retirar esse gancho de dor, essa memória dolorida da sua vida. E é por isso que você precisa começar a ter consciência de que não importa o que as pessoas falam ou fazem. No final, o que importa é como você se sente quando isso acontece.
Então, como você se sente, a total responsabilidade sua. Por quê? Porque eu não consigo mudar o outro, eu não consigo mudar o meu vizinho, eu não consigo mudar o meu pai, eu só consigo mudar a mim. Algumas pessoas querem mudar a mãe, o irmão, o pai, a família. Não é possível. Você precisa começar a olhar para você. Somente você tem a chave e a força para conseguir se libertar das suas feridas. Mas é claro que isso dá um trabalhão. A gente quer que o outro seja diferente, não é mesmo? Ora, se meu marido não faz o que ele faz, eu posso ficar em paz. Ou se a minha mãe não faz o que ela faz, eu não preciso ficar com dor. E mais ilusório e difícil ainda, se a minha mãe lá atrás não tivesse agido como ela agiu, eu hoje estaria bem. Olha que situação hipotética e ilusória. É uma grande ilusão acreditar que se algo lá atrás não tivesse acontecido, você não estaria como você está. Por quê? Porque não é possível voltar lá atrás e mudar. Mas é possível voltar lá atrás e compreender por que isso tem acontecido na sua vida. Por que de repente você tem aí seguidas vezes nos seus relacionamentos com a sua mãe, com seu pai, com seu dinheiro? Porque seguidas vezes é dolorido para você, porque você está acostumado, viciado, emaranhado e ligado a um sistema dentro de você que se conecta exatamente com essa dor. Então, a partir do momento em que você começa a compreender isso, você precisa começar a ter total força interna para que você assuma a sua parte de responsabilidade. É claro que você não é responsável se uma pessoa na rua passa e te dá um empurrão, mas você é responsável por se estruturar, se colocar, centrar-se e seguir adiante na sua vida. E você vai ser responsável por decidir se você briga com a pessoa de volta ou se você não briga com a pessoa, mas vai até a sua casa reclamando com essa pessoa, ou se você simplesmente deixa isso ali naquele momento, naquela fração de segundos e vai para sua casa em paz, sem se incomodar, sem fazer diferença para você. Você decide como você quer se posicionar na sua vida, mas algumas pessoas têm essa ilusão de que se me esbarraram, eu tenho que dar o troco. E isso tá ligado o quê? Com a sua família. Então talvez seja certo para você dar o troco, mas quanto tempo você vai ficar conectado? Ou talvez seja certo para você não dar o troco e ir embora, mas quanto tempo você fica conectado com essa pessoa? Você precisa decidir. Por quê? Sim, talvez atravessar uma rua e alguém esbarrar em você, você não tem a escolha, porque simplesmente aconteceu. Mas você tem a escolha de como você vai lidar com isso. E esse é seu crescimento aqui. É sobre as suas feridas que estão aí há muito tempo na sua vida e que você precisa começar a tomar nota. E por que eu estou falando para você tomar nota? Porque é importante que você comece no seu dia a dia a verificar o que você repete na sua vida. Quais são os ganchinhos que estão lá há anos e que você repete? Quando você vai conversar com uma amiga sobre a sua família, quando você vai conversar com seu irmão sobre a sua família, quais são os assuntos que se repetem? E eu vou falar pra você, sabe quando eu cheguei a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão uma vez que toda vez que eu ia conversar com o meu irmão, ele reclamava da primeira mulher dele, a mãe do filho dele. E ali eu pude notar como ele estava totalmente carregado pelo sistema familiar, porque ele estava exatamente fazendo as mesmas coisas que os nossos pais fizeram lá atrás e as mesmas coisas que os nossos avós fizeram. Ele parecia sem escolha. Por quê? Porque ele não conseguiu enxergar. Ele queria brigar, ele queria fazer com que essa primeira mulher dele mudasse o comportamento dela, ao invés dele aprender que ela é do jeito que é, e ele sim precisa amadurecer nesse relacionamento, nessa relação com a primeira mulher dele.
Ao invés de só acusá-la, de só criticá-la e culpá-la, inclusive pela situação atual da vida dele. Ele só queria essa postura. E eu falei pra ele, vocês se separaram, ele era um menino, ele já está na adolescência, entrando na adolescência. Quantos anos mais você vai levar isso? Repetindo o papai e a mamãe, repetindo o vovô e a vovó. Você não é mais nenhuma criança. E por 2 segundos ele respirou e depois ele voltou pra mim, mas ela... Aí eu desisti. Bom, é o meu irmão mais novo. Com o irmão mais novo eu posso alertar. Para quem entende, a gente não deve ser terapeuta da família, mas o irmão mais novo eu posso dar um puxão de orelha, né? Afinal, eu dei tapinhas naquela bunda. Então, quando eu digo pra você, esse foi um caso muito comum. Quando eu digo pra você, com quem que você briga na sua família? Com quem que você briga no seu dia a dia? Quais são as situações que se repetem? Eu tive uma cliente e era muito interessante porque todas as manhãs, gente, todas as manhãs, ela brigava com o pai e a mãe dela. Só que o pai já tinha falecido e a mãe morava a 80 quilômetros dela. Ela já estava casada e com filhos, mas de alguma forma, todos os dias de manhã, quando ela acordava para fazer as coisas dela, num determinado momento do dia, ela brigava com a família. Só na própria cabeça. E quando eu pedi para que ela começasse a observar o comportamento dela, quando ela voltou na segunda sessão, ela falou assim: eu percebi algo muito interessante, que não tem nada de agradável. É isso que eu quero dizer para vocês. Se libertar da sensação de ser ferido pelas pessoas é um trabalho interno. E não é nada agradável viver seguidas vezes com essa sensação diariamente. Algumas pessoas deixam de visitar a família porque elas não sabem lidar com aquilo que acontece com elas. Elas querem simplesmente fugir ou que o familiar seja transformado em uma outra pessoa para que ela simplesmente consiga lidar com isso. Então é muito difícil quando a gente espera que o mundo resolva aquilo que a gente não está querendo parar para resolver. Então quando essa cliente chegou e falou não é nada agradável, ora, a mãe dela morando a 80 quilômetros, o pai falecido. Quem brigava com os pais? Ela. Ela fazia isso, era um ritual dentro da própria vida. E ela começou a se questionar: como eu posso ser feliz se todas as manhãs eu estou discutindo com pessoas? E aí ela começou a observar mais além. Essa também era a postura no relacionamento de casal. Ela também usava a mesma postura de discutir. E mais, eu vou mais adiante, dentro da vida profissional, ela também queria ter razão com os colegas de trabalho. Ou seja, dentro daquela postura matinal, onde ela eventualmente, em algum momento, ela começava a pensar, e quando via, ela já estava discutindo, ela reproduzia isso em vários setores da própria vida. E como ela disse, não era agradável, ou seja, a ferida dela não podia ser curada porque ela não conseguia perceber o que acontece. Então, quando eu falei para você tomar nota, eu espero que você comece a colocar aí um caderninho seu, um caderninho de crescimento, o caderninho da liberdade sistêmica. Coloca aí nele quais são as pessoas mais difíceis de você lidar. Quais são as situações que tiram você do sério? E eu quero que você comece a observar o que acontece com você cada vez que você pensa numa pessoa dessa, cada vez que você ouve uma notícia que te lembra essa pessoa, cada vez que você, às vezes, vê um filme e lembra de uma situação que você passou. Lembra que eu falei dos ganchinhos? Você é refém, prisioneiro da sua falta de liberdade sistêmica. Você é prisioneiro dessas feridas. Porque cada vez que isso acontece, cada minuto, você volta exatamente para a sua dor. Então é necessário que você comece a cada vez mais estudar o que acontece dentro de você. Cada vez mais que você entrar em contato com esses seus ganchinhos, eu posso te ajudar
a chegar mais longe, a se curar e encontrar a sua liberdade dessas sensações de ferida, de dor, de dificuldades que você tem com as pessoas. Não é a pessoa que produz a dor que você faz, não é a pessoa que produz o seu nervosismo. É claro que a gente quer dizer, ai, fulano me deixa nervosa. Talvez você já tenha dito, ai, minha mãe me deixa nervosa. Não, você não consegue lidar com algo que ela faz ou algo que ela fala. Meu parceiro me deixa de mau humor. Não, você não consegue lidar com algo que ele faz ou ele fala. Você quer mudar ele ou ela para que você não tenha o quê? Acesso à sua ferida. Mas isso não ajuda. Isso só causa uma única reação: dor. Isso só causa uma reação: dor. E essa dor, como você não sabe suportar, você quer se afastar. Então você espera que a pessoa mude, culpa a pessoa porque você está se afastando dela porque você não consegue lidar com isso. Cada vez que é difícil pra gente lidar com alguma coisa, com alguma situação, o que a gente faz? A gente se afasta. Mas ora, isso ajuda a gente no nosso crescimento? De maneira nenhuma. Se afastar da dor, da ferida, só faz com que você se afaste de pessoas que muitas vezes são importantíssimas para você. São pessoas que você ama, mas você prefere se afastar a ter que lidar com uma dificuldade que você tem. Algo talvez do seu sistema, algo talvez de uma dor que aconteceu lá atrás. Então, eu não consigo lidar com você, então eu quero que você... não quero mais te ver. Quantos filhos estão separados dos pais? No seu coração? Porque não conseguem lidar. Quantos relacionamentos acabam diariamente porque uma das pessoas não consegue lidar com a própria dor e quer que o outro resolva? Quantas vezes mais você vai se afastar das pessoas que você ama e das situações que você ama porque você não consegue lidar com a sua ferida? Você lembra de alguma história que é importante para você e que você se afastou de alguém que você amava porque você não conseguiu lidar com alguma dor sua que talvez até hoje esteja aí? E se você tem uma dor que você não sabe lidar, se você, em algum momento da sua vida, se afastou de alguém que era importante para você, porque você não conseguiu lidar com algo que aquela pessoa fez, eu quero que você comente aqui para mim. E eu quero que você comente para que você comece já a tomar nota das posturas que você teve quando você não estava com a sua ferida aí curada. E eu vou te ajudar a curar. E quando a gente pensa assim, mas Fátima, eu carrego isso há anos, eu estou há anos, eu acho que isso não tem mais solução. Eu já perdi várias oportunidades, eu já perdi vários amigos, eu já perdi talvez relacionamentos, eu já briguei com a minha mãe tantas vezes que eu não acredito que eu seja capaz de lidar com isso. E você é capaz sim. Eu afirmo para você que você é capaz. Eu afirmo isso com mais de 16 anos estudando pessoas. Com tudo isso que eu venho estudando, com tudo isso que eu venho unindo, eu já ajudei várias pessoas. E eu sei que você pode, eu confio em você. Mesmo que você ainda não confie em você, eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Mas para isso você precisa estar disposto ou disposta a liberar esses ganchinhos que você tem. E eu vou te falar uma coisa. Você já teve algum preguinho ou algum caquinho de vidro ali no seu pé? Doeu, não doeu? E na hora de tirar parece que doeu ainda mais. Com esses ganchinhos não são diferentes. Eles estão lá e eles te puxam, mas tirá-lo é dolorido também. E é por isso que a gente vai deixando vários ganchinhos emocionais levarem a gente para um lugar de sofrimento. Porque para a gente ir lá, a gente precisa tirar um a um. E a primeira missão que a gente tem dentro da nossa vida é descobrir quais são esses gatilhos que a gente reproduz diariamente. É por isso que eu estou pedindo para que você comece a anotar os seus relacionamentos, como eles são difíceis para você. Que você comece a prestar atenção em como você reage àquilo que
Como você reage a tudo que acontece. E anote também aquilo que as pessoas falaram, quais foram as frases que doeram. Talvez alguém tenha dito uma frase para você e você não gostou. E você até hoje está carregando isso como se fosse uma flecha, uma ferida, um gancho de dor na sua alma, no seu coração. E não precisa ser assim. Você pode começar a arrancar cada um desses gatilhos emocionais, cada um dessas dores, cada um desses ganchinhos que você carrega. E ajudar também na sua cicatrização, porque quando a gente tira, dói. Mas a chance de curar é infinita. Por quê? Porque às vezes eu estou lá com um gatilho e eu coloquei outro em cima. E outro, e outro. Então eu sou totalmente tomado, capturado por algo que as pessoas me falam ou fazem. Vocês já viram uma pessoa que reage de uma determinada forma muito discrepante e elas no final dizem assim, eu exagerei? Eu não entendi por que eu agi dessa forma? Ou realmente eu perdi a cabeça? Ou talvez você tenha visto alguém que não admitiu, mas teve uma atitude desproporcional ao que aconteceu? Essas pessoas estão com esses ganchinhos todos emaranhados e tem que tirar um a um para que ela possa seguir livre e feliz. E não importa quantos você tenha feito, quando você não importa quantos ganchinhos, quantos gatilhos, quantas feridas você tenha, quando você começa o seu processo de cura, um a um vai surgindo e é mais um desafio, porque através dessas feridas você descobre exatamente o que? Como se curar. E uma vez que você se cure, você começa a ter mais liberdade na sua vida. Então é preciso encarar o fato de que você, nesse momento, ainda está ferido com algumas situações. Reconhecer e incluir, nesse momento você ainda tem dores, mas um a um você consegue com o tempo, com consciência. E eu vou ajudar você durante todo o seu processo de libertação. Você vai se libertar desses sistemas de dores, de conflitos nos seus relacionamentos, conflitos nas finanças, pessoas que não podem ter dinheiro, uma vez que elas têm dinheiro acontece alguma coisa. Por quê? Elas têm um gatilho dentro dela, um ganchinho que faz com que ela age exatamente como ela tem agido. Quer um exemplo? Ah, Fátima, eu não consigo juntar dinheiro. Acontece alguma coisa que a pessoa não consegue. Fátima, eu não consigo ganhar dinheiro. Acontece alguma coisa na vida da pessoa e ela não está consciente ainda. Porque um a um é possível sim liberar. Eu também dou cursos de desenvolvimento pessoal e eu sei do poder que tem quando você começa a ter consciência de que você está dia a dia se liberando desses ganchinhos. E parece que estão todos conectados, porque uma vez que você começa um a soltar, você reconhece outro e vai ficando cada vez mais fácil e cada vez você aprende mais sobre o processo de lidar com essa sensação de estar ferido. Porque você vai olhar a pessoa e vai saber que o que ela está falando ali dói na tua alma, dói no teu coração. E eu sei disso, porque eu já passei por isso. Mas quando eu entendi que aquela pessoa estava ali para me mostrar a minha própria ferida, onde eu tinha ganchinhos de dificuldades e dor, nesse momento eu ganhei a minha liberdade. Sabe por quê? Porque ali eu aprendi como a gente pode usar isso a nosso favor. E você também vai poder usar isso a seu favor. Mas por hora, você vai anotar aí no seu caderno o que mais doeu para você, quais foram as situações. E eu vou pedir para que você comente aqui embaixo para mim. O que aconteceu lá atrás que você ainda hoje está ferido ou ferida? Comenta também qual é a maior dificuldade. O que se acontecer, nossa, você
sai do sério. É possível sim se liberar dessa sensação de ser ferido pelas pessoas. É possível sim crescer além da sua dor. Mas para isso você precisa estar disposto não só a crescer, mas a deixar de culpar as outras pessoas, a deixar de culpar as situações e as circunstâncias. E isso pode parecer muito estranho, porque a gente pode às vezes passar por situações que a gente vai achar, mas eu não quis isso para mim, mas eu não queria que essa situação acontecesse comigo. Claro que você não queria. Mas a sua dor, ela está tão conectada nesses ganchinhos feridos que quando algo acontece, você já acessa essa ferida. Então, talvez numa outra situação fosse acontecer a mesma coisa, mas você pudesse olhar com liberdade. Como seria algo que te incomoda e você simplesmente não se incomodar? Imagina você conversando com a sua família, conversando com seus pais e eles podendo ser quem eles são e você sem se sentir magoado, ferido, sem querer nada deles. Parece ótimo, né? E é. Mas você precisa primeiro compreender que as suas dores estão há muito fazendo casa, fazendo emaranhados, colocando você em situações difíceis, fazendo com que você se separe de pessoas que você ama, vivendo em dor. Muitas pessoas vivem na dor, na culpa, na vergonha, na dificuldade, no medo, na ansiedade. E é assim que você quer passar os próximos 5 anos da sua vida? Os próximos 10 anos da sua vida? É assim que você quer passar a próxima semana? Eu creio que você pode começar a se libertar dia a dia, cada vez mais das suas dificuldades. E aqui eu vou sempre poder oferecer a você um conteúdo que vai ajudar. Então, eu espero que você tenha gostado, que você comenta aqui pra mim, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele seu amigo. Sabe aquela pessoa que realmente se transforma quando alguém muda na família, ou aquela sua amiga que tem dificuldade com a mãe, com o pai? Alguém que esteja passando por uma dificuldade no relacionamento com o comportamento do marido, talvez dos filhos. Você também pode começar a ajudar essas pessoas. Basta você levar esse vídeo até elas. E olha que lindo! Cabe a elas reconhecerem que elas têm também feridas, sensação de ferida por pessoas que passaram na vida dela, por experiências. E aí você vai estar contribuindo mais uma vez nesse crescimento. Meu nome é Fátima Silva, é um prazer ajudar você a entender como você pode começar a se liberar da sensação de ser ferido por pessoas e por situações. Vejo você no próximo vídeo.